Hebreus 12 fala assim, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Como é bom a gente ser filho, como é bom a gente saber que somos filhos de Deus, saber que nosso Pai é um Deus poderoso que provê todas as coisas, aquelas que queremos e muitas vezes aquelas que necessitamos, e muitas vezes como o Pai ele diz não, assim como os pais dizem não aos filhos. Mas o pai, ele só corrige quem é filho. Às vezes a gente vê assim, em algum lugar público que tem crianças fazendo bagunça, correndo, mas você não pode ir lá e repreender aquela criança. Você não pode ir lá e dar uns tapas nela, porque não é seu filho. Mas tão bom quando o pai corrige aquele quem ama. Por que ele corrige o filho? Para que o filho cresça, para que o filho amadureça. Muitas vezes em atendimentos, eu atendo mulheres que não tiveram pai, não tiveram mãe, foram filhos indisciplinados, porque eles não tiveram a disciplina. O pai e a mãe deixavam eles fazer o que queriam. O pai e a mãe deixavam eles sem disciplina. E o que aconteceu? Eles se criaram na libertinagem, eles se criaram achando que eles podiam fazer todas as coisas. Mas lá fora o mundo é cruel. E ele acaba tratando o filho. E quando acontece isso, a criança é machucada. O filho já não aprendeu que precisava de uns não, muitas vezes. Mas quando a gente é criança, a gente não gosta de ser repreendido. E muito mais quando a gente é adulto. Porque a gente acha que faz tudo do jeito certo. Então, quando Deus vem nos castigar, Ele não vem nos castigar para o nosso mal. Ele vem nos corrigir para o nosso bem. Então, quando a correção é a prova do amor de Deus por nós. Qual pai, como falei, que ama o seu filho não o corrige? Qual pai que, sabendo que o filho o seu filho amado, vai deixar que o filho atravesse a rua, correndo, sem repreendê-lo? Olha para o lado, não faz assim, não bota o dedo na tomada que vai dar choque. Se o pai não faz isso, a criança vai se machucar. E muitas vezes, pela falta da paternidade, por muitas vezes a gente não nos sentir filhos de Deus, nós somos corrigidos pelo mundo. E o mundo dói. O mundo não nos trata como pai. O mundo nos trata com fervor, com rigorosidade. E como a gente não aprendeu a ser corrigido, a gente acha que isso é ruim. Mas não é assim que Deus fala. A correção, ela revela a filiação. Deus não corrige estranhos. Ele corrige os filhos. Se você está sendo tratado por Ele, é porque você pertence a Ele. A correção, ela nos amadurece. Ela nos tira, sim, da zona de conforto, mas ela nos alinha com o propósito de Deus. Assim como o ouro é refinado no fogo, Deus permite essa correção para nos purificar e nos fortalecer. A correção, ela produz frutos eternos. Quem não lembra de uma boa palmada que o pai deu porque a gente ia fazer alguma coisa errada? Quem não lembra? Né? Que você ia fazer alguma coisa e o pai vai lá e te corrige. Você nunca mais vai fazer aquilo, porque você entendeu que aquilo era para o teu bem. Você entendeu que aquilo era para o teu bem. Mas não é um pai que só açoita o filho ou dá umas palmadas, mas não explica o porquê que ele está fazendo aquilo. Então existe a correção do mundo, que ela te machuca e não te diz o porquê que você está apanhando. Mas o pai deve, e o pai mostra o porquê que você está sendo açoitado. E por que embora o momento pareça doloroso, a disciplina do Senhor gera em nós fruto de justiça, maturidade e paz. Será que há algo que Deus tem tentado ajustar na sua vida? Não rejeite a correção. Receba com humildade, pois Deus está te preparando para algo melhor, para algo muito maior. Muito bom, meus queridos, glória a Deus. Já dei uma chorada ali, eu sou chorão mesmo, é assim mesmo. Fique à vontade, que o Senhor possa falar no seu coração. Aquiete seu coração, aquiete seu coração. João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. É isso, a palavra, a verdade que nos liberta.
Amém? Estamos chegando numa viagem muito maravilhosa. Saiba que todos aqui, esse MVA levou fogo para aquela região. Passamos tempos muito preciosos falando de Jesus, da palavra, falando de libertação, falando de cura, e foi maravilhoso. Eu não imaginava o que Deus podia fazer com o improvável, como eu falei, mas Ele fez, porque tinha aqui uma igreja orando, tem uma igreja aqui que vive a verdade, fala da verdade, de intercessão, pastora Kelly, que foi extremamente importante. Teve dia de eu falar assim, ore, eu não estou conseguindo levantar. Não estou conseguindo levantar. É muito fácil caminhar com a igreja que está alinhada na palavra, que tem louvor num dia anterior maravilhoso, que luta, que ora, é muito bom. Mas em ambientes onde isso não acontece, é uma guerra espiritual. E você no dia seguinte, você não consegue levantar. Mas nós, graças, o Senhor nos deu graça, nos deu sabedoria, nos deu força. E foi feito. Então, todos aqui fizeram algo muito importante lá. Talvez nesse mundo você nunca veja o que aconteceu. Mas na eternidade, vocês vão ver, foram essas pessoas que oraram para que aquilo acontecesse. E foi lindo demais. Valeu muito a pena. Amém? Eu dei um título dessa mensagem hoje. A mentira mais perigosa é aquela que se parece com a verdade. Eu não gostava de dar título, mas eu comecei, a partir de um título, comecei a escrever uma mensagem, a construir um alimento novo, a produzir um alimento novo, a preparar os alimentos, a cuidar disso, o que encaixa, porque tem que fazer diferença na nossa vida. Então, muitas vezes você vai no mercado, você compra todos os ingredientes que precisa, mas você não cuida com o trato deles na casa. Se você trazer alimentos frescos e esquecer de colocar na geladeira, vai estragar. Então, a palavra, quando ela está em você, que você vive essa palavra, ela começa a fazer sentido. Então, toda palavra é algo novo, é um alimento novo. É isso que eu quero trazer para vocês hoje. Ontem nós falamos, foi um tempo muito especial com os homens, foi um tempo muito bacana. Pastor Jesus, nós vamos retomar aquele modelo ali. Realmente ficou muito legal, né? Nós tínhamos parado de fazer aquilo, né? Fazer um tempo de mesa ali, e foi realmente muito bacana. Nós falamos sobre um Provérbios de 14, 12, que diz assim: há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz à morte. Olha que profundidade esse versículo. Há caminhos que aparentemente está tudo legal. Há caminhos que aparentemente vai dar tudo certo, mas leva à morte. Nós estávamos viajando e ontem eu trouxe esse exemplo sobre uma grande rodovia. 4 pistas vai, 4 pistas vem, e você está ali, alinhado, a 120 por hora, a 110 por hora, é no máximo, no limite da rodovia. Só que você está indo bem, o louvor está legal, a conversa está boa. E é uma estrada que está indo muito bem. Só que quando você olha no GPS, tem tantos quilômetros para chegar e tantos para voltar. Só que você não tem mais combustível, nem para concluir e nem para voltar. Então, uma estrada que aparentemente está tudo legal, mas vai te conduzir à morte. Quem vai trazer você de volta? Assim é a nossa vida. E o Senhor me deu me trouxe uma imagem, estava chegando, coração cheio, cansado, mas cheio, meditando a palavra, um louvor. O Senhor me deu uma visão de uma criança, até comentei ontem com o Jean. Uma criança que pega uma nota de $100 na mão. Ela pega aquela nota de $100, ela não tem noção do quanto ela tem na mão. Até comentei ontem, inclusive ontem aqui, sobre isso. E isso começou a mexer comigo. E essa madrugada eu orei, ontem fui na academia, corri um pouquinho e tal, e meditando nessa palavra. Por que o Senhor me trouxe aquilo? Então a criança olha para aquela nota, ela não percebe, não tem noção do quanto ela tem na mão. 550, 560 reais, mais ou menos isso, 500 reais. E então, crianças, elas não têm noção disso. E muitas vezes nós estamos num ambiente onde nós nos comportamos como criança. Nós não temos noção do quanto o nosso Pai tem disponível para nós. Precisamos acessar nele aquilo que ele tem para nossas vidas. Quando nós falamos de vida e vida em abundância, não é só de dinheiro. Não é estar no meio do caos, mas em paz. É poder dormir em paz. Buscar nele. Senhor, é contigo. Mesmo que eu esteja cansado, sabe? Cansado, angustiado, Senhor, eu preciso buscar um estoque. Na cruz tem um estoque. Eu preciso buscar na cruz aquele conforto. Tudo está na cruz. Nós precisamos voltar a buscar em Deus
o nosso estoque, aquilo que precisamos, é nele. Nós temos que ter clareza do que está disponível para nós. Então, a Bíblia não fala de um caminho errado, ela fala de um caminho que parece certo. Por isso que a Bíblia fala, o Senhor busca os verdadeiros adoradores. Se ele fala isso, é que existem os falsos adoradores. Você precisa ter noção do que você está se alimentando. Eu fiquei tão feliz com o resultado do Ministério de Casais. Nossa, isso é uma das áreas que Satanás mais investe para ter separação. Aparentemente, você olha os casais, está indo bem, estão tudo bonitinho, mãozinha pegada, mas quando ele chega em casa, não é o que está aqui. Aparentemente está bem, mas não está bem. E quando eles se levantaram, o Senhor colocou no coração deles, nós tínhamos a convicção disso, de cuidar desses casais, é porque essa aparência cai por terra. Quem é você aqui? Quem é você em casa? Aqui pega na mão da esposa, mas em casa é um carrasco. Aparentemente está legal, mas não está. Tem que ir lá na cruz. Senhor, restaura. Eu falo que a minha esposa, a minha princesa, é extremamente organizada. É lindo de ver. Até onde eu comentei. Mas não só a casa está organizada, as gavetas também estão organizadas. O armário também está organizado. A despensa também está organizada. Nós gostamos muito de chá. Então está lá tudo etiquetado. Os nomes, o vencimento, tudo, está tudo organizado. Não só a aparência, sabe? Não só a aparência está organizada, tudo está organizado. Assim tem que ser a nossa vida. Aparentemente está bom, mas não está. O diabo não precisa te convencer do mal, ele só precisa te seduzir com o que parece bom. Aparentemente é bom. Um negócio aparentemente é bom, mas o senhor está nisso? O senhor está nisso? Essa parceria parece bom, mas o senhor está nisso? Essa palavra muitas vezes parece boa, mas o senhor está nisso? Foi ele que plantou? Ou foi eu que criei? Ou foi eu que copiei de alguém? Ou foi eu que fiz algo de errado? Você entende? Aparentemente. Então, esses caminhos. Uma coisa importante. O inimigo, ele não quer impedir você que você vá à igreja. Ele não impede você de ir à igreja. Ele só quer que você vá na igreja, mas não faça nada, não mude. Aparentemente você está bem, você vem na igreja, mas mas não é isso. Precisa haver uma transformação, precisa haver uma mudança na sua vida. Tudo que aparenta ser bom, nem sempre é bom. Eu coloquei aqui 3 caminhos que parecem certos, mas que levam à morte. O primeiro caminho é a independência de Deus. Eu não preciso de Deus. Eu não preciso de Deus. Eu não preciso de igreja, não preciso. E outra coisa, gente, já fazer uma correção. Não é igreja. Não é estar todos os dias na igreja, mas estar em Deus. Em Deus. O primeiro caminho, a independência de Deus. O segundo caminho é o pecado justificado. É o pecado justificado. Eu sou meio violento, assim, eu sou meio explosivo. Ah, é? Moisés também foi explosivo e não entrou na terra prometida. Eu sou assim, eu sou gênero forte. Não, você tem um demônio forte. Você não consegue dominar, você tem um demônio. Cadê os frutos do Espírito? Mansidão, domínio próprio. Se você não tem domínio próprio, como diz o pastor Tânia, você tem um demônio próprio. Esse é o pecado justificado. E o terceiro caminho é a religião sem transformação. Frequentar culto, fazer tudo, conhecer a Bíblia inteira, mas não conhece Cristo, não conhece o Deus da Bíblia. Fala de Bíblia, mas não vive a Bíblia. Religião sem transformação. Eu quero trazer também uma passagem de Êxodo 8, 25. Gui, por gentileza, NVI, Gui. Ficou muito bom isso aqui. Vocês gostaram desse azul aqui atrás? Ficou melhor, né? Estava muito pálido, né? Estava muito branco. Ficou muito bom. Minha princesa deu uma ideia, o pessoal aprovou aí, foi lindo, muito bom. Diz assim: então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: vão oferecer sacrifícios ao seu Deus aqui na terra. Ofereça sacrifício ao seu Deus aqui na terra. O que ele está dizendo? Nessa terra, pode ir adorar o seu Deus, mas nessa terra, nesse pecado, adore, mas não mude.
adore, mas permaneça no erro. Vá à igreja, mas não largue da pornografia, não largue daquele olharzinho malicioso, não largue aquele viciozinho. É isso. Pode ir na igreja. Então, aparentemente você vai na igreja, está tudo bem, mas ele está dizendo assim, vá na igreja, mas não mude. É isso que ele está dizendo. Não transforme, não mude a sua vida. Deus mostrou algo do hospital. Por que você vai no hospital? Eu tive um tempo que eu tinha muito cálculo renal. E como eu já falei para vocês, nos homens a dor é mais forte. E o cálculo renal realmente é muito difícil. Eu ia para o hospital, tomava morfina. Só que a morfina era aquele alívio meio que imediato. Ela não resolve o problema. E Deus mostrou isso um dia, trouxe para a palavra isso. Por que você vai no hospital? Você quer que quando sair do hospital, né, pastor João, saia 100%. E por que você vem na igreja ou você não volta 100%? Você precisa vir na igreja e voltar transformado. Tem que ter mudança, e vai mudando, vai transformando. E como diz o pastor Gilson, você se torna um pequeno Cristo. É assim. E nós vemos na igreja e não muda. E eu anos e anos, porque eu tenho medo de olhar para isso, aonde eu errei, aonde eu falhei. Eu fiquei isso por muitos anos na igreja, religioso, não mudava a minha vida. Então vá à igreja, mas não deixe a pornografia, frequente os cultos, mas continue com adultério oculto. É assim, pode ir, ele não se importa com você. Então, onde há ilegalidade humana, há legalidade de maldições. Onde eu erro, eu dou legalidade, né? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca os conheci, afasta de mim, vocês que praticam o mal. Olha isso. Uma vida expulsando demônio, falando de Jesus, mas ele diz, afasta de mim, vocês que praticam o mal. O céu, meu querido, não tem lugar para mornos. Essa mensagem tem mexido comigo. O céu não tem espaço para mornos. Ou você é fervoroso. Os mornos, ele fala, eu estou a ponto de vomitar vocês. A segunda proposta, ou indução de Satanás, vão, mas não se afaste muito. Êxodo 8, 28. Eu os deixarei ir para oferecer sacrifício ao Senhor, o seu Deus, no deserto, mas não vão muito longe. E ora também por mim. Olha isso. Sirva a Deus, mas não se aprofunde. Não se aprofunde. Não avance. Não participe. Sirva a Deus, mas não avance. Não faça um propósito. Não jejuem. Sirva a Deus, mas não mude de vida. É isso. É isso que o demônio quer. Entende? Nós precisamos urgentemente voltar a viver a palavra, a verdade, o evangelho, que transforma. Vão os homens, mas deixa as famílias. Êxodo 10, 11. De modo nenhum. Vão apenas os homens e prestem o culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença do faraó. E somente os homens. Nós homens temos um compromisso gigantesco com a nossa família. Nosso primeiro ministério é a nossa família. Nós homens somos os primeiros a levantar, a orar. Nós homens somos os primeiros a levantar, a guerrear. Nós somos os responsáveis pelas nossas casas. Quando o homem não está alinhado em Deus, traz desgraça, traz fraqueza, traz pobreza, traz escassez. Nós temos esse compromisso com as nossas esposas, nossa família. Nós temos esse compromisso. Glória a Deus, tem um grupo de homens aqui, está voltando, está firme em Deus. Oração da madrugada, não é fácil acordar às 3 da manhã, não é fácil. Ora, 3, 3 e meia, ok, está orando e está buscando, é sensacional, e a resposta virão. Daniel, no primeiro dia já teve resposta, mas ele permaneceu até o final. Tem pessoas que já receberam a resposta, mas permaneceu orando os 21 dias, clamando, e foi luta, e luta, e luta. Vai ser assim.
Já recebi minha bênção, vou parar. Não, vai até o final. Não rompa o compromisso. É um compromisso. Primeiro foi um homem que fez o compromisso. E o homem não rompe o seu compromisso. Tem que ser até o final. Um evangelho sem família é uma geração órfã. Veja bem, quando o filho pródigo, ele solicita a herança antecipada para o pai, ele matou seu pai no coração. E ele ficou órfão. E foi para o mundo. O que o mundo fez com ele? Destruiu a vida dele. Até que um dia, levanta-me-ei. Eu vou levantar e vou para meu pai. Ele faz o caminho de volta, ele volta para o pai. Eu sempre me perguntei por que aquele pai corre. Cara, esse cara não precisava correr. Patrícia fala isso. Esse cara não precisava correr. Esse era um rico. Eu quero isso, eu quero aquilo. Mata aquele boi, pega aquela ovelha. Ele só mandava ordem. Mas aquele pai corre. Porque na época, o pecado, a recompensa, a punição pelo um assassinato, uma morte, era apedrejamento. Então aquele pai corre, beija aquele filho, coloca o anel. Você não pode apedrejar mais meu filho. Assim o Senhor espera nós todos os dias, que possamos voltar para Ele em arrependimento, fazer o caminho de volta, consertar, pedir perdão, cancelar a maldição. Nós temos observado, caminhado com tanta gente, aconselhando, cuidando, fazendo a ficha incrível que é de libertação. A gente percebe que as pessoas não avançam porque tem portas abertas. Foi feito o plantio, plantaram errado e acha que estar na igreja vai resolver. Isso foi a minha vida. Não, meu querido. Precisa colher isso aí. Precisa resolver isso aí. Todo pecado que não é cancelado, ele vira maldição para a sua família. Então, se nós amamos nossa família, precisamos confessar isso. É tão simples. Eu não consigo me arrepender. Eu não consigo perdoar. Vamos orar. O Senhor vai te ajudar. O Espírito Santo vai te ajudar. Ele vai te capacitar. Eu preciso liberar perdão para me ter os meus perdão. Senhor, se eu não perdoar, não tenho perdão. E às vezes uma coisa tão besta, de muitos anos, impede você de acessar o céu. A falta de perdão bloqueia. É como se fosse um muro invisível. Você não consegue romper, você não consegue chegar no extraordinário. Você não consegue chegar na terra prometida porque tem um muro. Você não consegue. Quando eu libero perdão, quando eu me conserto, faço caminho de volta, eu acesso o sobrenatural do Senhor. Se eu não libero perdão, tudo aquilo que eu fiz ao longo da minha vida não tem perdão. Inclusive, eu não posso começar a falar com o Senhor, colocar a minha vida, a minha história para Ele assim, Senhor, me perdoa. Quando eu falo isso, rompe, e eu consigo acessar o Pai. Senhor, me perdoa pelo meu dia, pelos meus problemas, pela minha desconfiança, pela minha falta de fé. Me perdoa, Senhor. Mas eu quero que agora o Senhor incline seus ouvidos para a minha oração. E a partir dali, o céu se rompe. Não adianta eu ir para o joelho só falar das minhas necessidades. Eu não consigo acessar. Eu não consigo. Mas quando eu chego arrependido, Senhor, me perdoa. Ontem minha esposa, sabiamente, me puxou a orelha e foi muito especial. Ela com muita sabedoria, esperou o momento certo, amor, aqui você precisa corrigir. Eu falei, meu Deus, como se eu tivesse um balão gigante e ela, pum, estourou o balão. Sabe aqueles balões que faz lá da revelação das crianças, tal, que é muito lindo que lá, falei, meu Deus, perdi o chão, falei, preciso orar, amor. Ela só falou, ficou quietinha, respirando, só tinha respiração dela, né? Estava respirando. Gostei daquele negócio lá. Ele usou ela para mim ir para o secreto, falar com o Pai de coisas que eu precisava corrigir. Todo dia nós precisamos ir. Eu falei, Senhor, ontem até tinha visita lá em casa, eu não estava muito legal, porque eu estava reflexivo naquilo. Eu estava bem, mas eu estava reflexivo, porque, meu Deus, aos olhos nossos, às vezes parece correto, mas é o caminho de morte. Ela sabiamente me colocou no prumo, e eu fui para o quarto, fui para o secreto, e Deus falou assim, é isso mesmo. Aí foi pior ainda, né? Apanhei 2 vezes. Muito bem. Gente, Satanás ele só quer que você viva sobre o básico. Então nós temos falado muito sobre o sobrenatural de Deus, mas nós temos observado o meu desejo que esse ministério, cada pessoa que está aqui, que pisa nesse lugar, viva a abundância, viva as promessas.
Sabe, hoje, se você veio aqui hoje angustiado, cansado, eu quero dizer para você que ao sair daqui, um tempo novo vai começar na sua vida. Nós vamos deixar na cruz tudo aquilo que impede. Tudo aquilo. Muitas vezes Satanás fica atacando a nossa mente. Não faça isso, não faça aquilo. Hoje nós vamos orar. Nós vamos orar no final. Um por um que queira, nós vamos libertar, colocar na cruz. Sair daqui realmente curado, vivendo um tempo novo. Vai depender de você isso. A última proposta é a quarta proposta. Antes que eu falar de Efésios 4:27. Não deis lugar ao diabo. Quando a minha esposa me corrigiu ontem, sabiamente, eu falei assim, Satanás, vaza. Vaza da minha vida. Então, a quarta e última proposta diz assim, leve as crianças, leve todo mundo, mas deixe os bens. Isso é uma área que mexe com o povo. As pessoas negligenciam, têm medo do pouco que tem. Mas Deus disse, eu posso te dar tudo, cara. Você é meu filho, você é herdeiro, eu posso dar tudo para você. Mas eu me apego. Vocês acham que é fácil nós irmos ficar uma semana fora, pagar para ir, ficar uma semana sem produzir, tecnicamente, cuidando de pessoas? Eu faço isso porque eu sei onde eu caí. Quando eu faço isso, estou construindo um muro. Senhor, o dinheiro não vai me parar. Eu vou lá falar de Jesus para essas pessoas. Talvez uma família se converta. Talvez uma geração se converta, pastor Kelly. Uma geração, está ótimo, uma está excelente. Talvez essa pessoa que se converteu, ela vai se tornar um evangelista. Vai alcançar tantas outras pessoas para Cristo. Mas eu pago para ir lá. Eu podia ficar aqui, nesse lugar lindo, maravilhoso, que é incrível aqui. Não troco por nada a nossa terra, nosso lugar, onde o Senhor colocou nós. Mas eu faço isso porque eu estou construindo muros. Eu não quero cair nessa área. Nessa área, não. Eu, minha casa, minhas finanças, meus negócios servem ao Senhor e ponto. Se não for para o Senhor me leva. É para servir Ele. Tudo é Ele. Quem caminha mais de perto, a gente sabe que não é apegado a dinheiro. Mas eu fui muito. Lá no passado, meu Deus. Você não ia ter coragem de ficar perto de mim. Então sirva a Deus, mas não envolva suas finanças. Então, ele, na última cartada, ele fala assim, está tudo certo, faça tudo que você, mas as finanças, deixa comigo. Eu tenho posse nas tuas finanças. Eu domino as tuas finanças. Então, aparentemente, está tudo legal, mas essa área você está na mão de Satanás ainda. E é muito comum, gente. É para todos nós, na verdade, é para todos nós. Às vezes fica muitos anos e você nunca quis entender a seriedade de devolver aquele um pedacinho, porque primeiro o Senhor te dá ainda. Ele te dá todo para ver se você vai devolver. Aquela partinha que não é tua. Eu sempre falo que se é muito bom dizimar 200 mil por mês. 100 mil por mês é 1 milhão por mês de receita. Eu não tenho nada agora, mas no final de junho eu vou ter 1 milhão. Qual o problema de fazer? Mas é difícil. Então eu não vou dar 100 mil. Beleza, tu não tem nada. Então se tem ciúme, você se agarra ao que você não tem. E por que prende muitas vezes finança nessa área? Você se agarra, você tem ciúme daquilo que você não recebeu. E eu era assim. Eu não tenho nada. Aí, o senhor, vou testar seu coração então, vou te deixar 1 mês doente. O que você recebeu? Nada. Você já não tinha nada. Mas também não deu dízimo. Dízimo eu não dou, mas eu não recebi nada. Está tudo certo. É um pacto com o demônio tão forte, é tão louco isso, que as pessoas não conseguem entender. Uma vez eu estava falando sobre isso. Nós conseguimos muitas vezes fazer uma declaração de pobreza, confessar a pobreza para evitar uma taxa, ou entrar na faculdade, que era o meu caso, eu fiz uma declaração de desemprego, insuficiência, para mim ganhar uma bolsa na faculdade. E lá depois, em São Paulo, eu entendi, atendendo a pessoa, eu entendi que ela tinha isso. Nossa, é para mim, eu também fiz isso. Fui lá, meu irmão ajudou a fazer, fizemos a declaração de riqueza. Então, olha que loucura, por amor ao dinheiro se declara isso no mundo espiritual. Tudo que você fala, tudo se declara, acontece. Primeiro acontece no espiritual, depois no natural. Eu falo, acontece. Eu falo, acontece. Eu não dou dízimo. Beleza. Não preciso do teu dízimo? Eu não preciso de você. O Senhor não precisa de nada de nós. Ele só quer o coração obediente. Eu falo que a prosperidade te espera no lugar da obediência. Vá obedecendo e é o único lugar na Bíblia que você fala assim, prova-me. Me prova. É extraordinário. Amém?
Enquanto Deus pede consagração, Satanás pede concessão. 1 Timóteo 6,10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Está escrito. Orem sobre isso. Às vezes não rompe, porque você não obedece a algo tão simples. Orem sobre isso. Eu quero finalizar. Cuidado com as propostas sutis do inimigo. Ele não vai tentar você aí na igreja. Ele só quer que só na igreja não esteja mudança. As propostas continuam atuais. Sirva, mas no pecado. Sirva, mas não se aprofunde. Sirva, mas sozinho. Sirva, mas sem compromisso. Sem compromisso financeiro, sem compromisso de igreja. Pode fazer tudo isso. Vamos louvar? Enquanto isso, nós vamos... João 8,36 diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livres. O meu desejo é que haja uma família, gerações libertas, vivendo o extraordinário e testemunhando. Tudo que o Senhor vai fazer na vida de vocês, testemunhe. A glória é para Ele. E hoje eu quero pedir algo muito especial para vocês. Vamos ficar de pé? Enquanto vai tocar um louvor, eu gostaria de convidar. Muitas vezes o Satanás coloca na nossa vida dúvidas, medos, angústias, cansaço, opressão. Muitas vezes não está legal em algumas áreas da nossa vida. Sabe, essa área não está legal, essa área não está muito bem. Enquanto toca o louvor, se você tem alguma dessas áreas, alguma área da sua vida que não está rompendo, não está acontecendo, nós vamos orar, depois vem aqui, nós vamos ungir sua mão, os pastores vão orar, fale, minha área é essa, eu estou com problema para dormir, eu estou angustiado, estou preocupado. Vamos orar juntos, um a um. Abra seu coração, não saia daqui da mesma forma, não saia, tem que ter mudança. Quando sair dessa porta para fora, algo novo tem que acontecer. Os pastores estão aí, pastor Badinei, pastor Jonas, pastor Gilson, pastor Silene, pastor Adri, minha esposa linda, pastor Kelly. Vamos orar, um a um. Não fique preso nisso, não deixe que Satanás prenda as suas pernas. Não. A finança não está andando, o casamento não está legal, os filhos não estão legal. Vamos orar, um a um. O louvor vai tocar, fique na liberdade. Eu encontrei o meu tesouro.